Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Blasi e eu tô aqui com a Juliane Martins. Somos duas fotógrafas e a gente tá aqui hoje para conversar um pouquinho e fazer um bate-papo super legal dentro do projeto Olhares, Arte, Cultura e Sociedade. E esse projeto é aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura. Eu peço licença para a gente tirar as máscaras. A gente está em um ambiente esterilizado, tomando todos os cuidados. Estamos aqui com alquinho, distanciamento social e um espaço com o menor número de pessoas possível. E bom, vamos falar um pouquinho do projeto. Gil, quer falar um pouquinho sobre você? Quem é você? Pode ser, Mar. Se apresenta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane Martins. Eu sou fotógrafa, professora de fotografia, mãe, ser humano. Estou muito feliz de estar aqui em mais um projeto com a Mar, pra gente falar de fotografia e de temas que envolvem cultura, sociedade, que vão além da câmera, da lente, do momento de fotografar, né? Às vezes quando a gente fala de fotografia, a gente já imagina a foto como resultado final ou o processo de pegar a câmera e mexer na luz, mas isso é apenas a base, né, de que a gente tem que saber para fotografar coisas que vão muito além, né, de luz, enquadramento, enfim. Esses debates são essenciais para que a gente consiga trazer para nossa fotografia o grande poder que ela tem, né, de representatividade, de modificação social, né, de transmitir vozes e rostos e mensagens que a gente precisa transmitir, que muitas vezes não são vistas ou ouvidas no cotidiano, que a gente se atente sempre a tudo isso e através desses diálogos a gente traga para a fotografia cada vez mais esse poder, né, político que a fotografia tem de modificação social e de evolução, né, tanto como seres humanos, né, nos nossos processos, quanto como sociedade, já que são coisas unidas também, né? Então é um prazer estar aqui, agradeço o convite e vamos que vamos. E para complementar o nosso bate-papo de hoje, a gente tem 3 convidados super especiais e a gente vai estar conduzindo esse nosso bate-papo em 3 momentos. A gente vai estar falando de arte, cultura e carreira com Gustavo Mendonça, passando aí um pouquinho pelos processos de diferenciação, construção de identidade. Em seguida, a gente vai estar falando sobre impacto da imagem e representatividade com o João. E no finalzinho a gente vai estar fechando tudo isso falando sobre arte, cultura e saúde mental, né? Tentando amarrar tudo isso e trazer pra gente, para além da fotografia, um olhar com mais humanidade. E esse último papo vai ser com o Sérgio Blasi. E a gente tá aqui com o Gustavo Mendonça para falar um pouquinho sobre arte, cultura e carreira, como se diferenciar. Gu, conta um pouquinho quem você é, o que você faz, quem é o Gustavo Mendonça. Olá, terráqueos, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo Mendonça, sou fotógrafo aqui em Poços, tenho 28 anos e 6 anos de carreira, dos quais os últimos 2 anos foi que eu decidi, de fato, me profissionalizar, né? Me informar, buscar mais informação a respeito da carreira de fotógrafo como artista e empreendedor. E estou aqui, convidado pela Maria, pela Gil, com muita gratidão no coração para conversar com elas a respeito do que a gente vai falar aqui. Gu, e como que você entende o processo de diferenciação? A gente vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, então você falou que há 2 anos você se profissionalizou um pouco mais. Como que foi esse processo e o que é para você se diferenciar, né, nesse mercado tão bonito que a gente tem e rico? Sim, para mim não foi nada fácil. Na verdade, não é muito fácil, porque a diferenciação, no meu ponto de vista, ela vem principalmente atrelada ao autoconhecimento, sabe? Não é somente sobre você querer transmitir uma imagem, que muitas vezes as pessoas elas se enganam, elas querem transmitir uma imagem que talvez elas não está atrelada a elas. E quando você gasta energia fazendo isso, eu acho que você dobra esse gasto de energia do que você buscando saber quem você realmente é, né? Quais são os seus valores, a sua cultura, o que você de fato tem para transmitir e não impor isso, mas você
exalar isso. Então, assim, a energia, ela é dobrada quando você tenta fazer, mostrar algo que você não é, quem você não é, entende? E isso acaba tendo um desgaste maior. Então, para mim, o processo de diferenciação que eu ainda estou passando, né, eu não posso dizer que eu já estou lá, porque eu acho que a gente, como ser humano, estando em constante evolução, a nossa arte, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz, que a gente produz também, está em processo de evolução constante. Então, para mim, a diferenciação ela está a partir do momento que eu comecei a buscar mais sobre mim mesmo, sobre as minhas raízes, a história, né, da minha família, dos meus antepassados, a minha própria história de quando eu era criança e tudo que envolveu isso, né? Tudo que eu li, tudo que eu ouvi, tudo que eu acreditei e não acredito mais e que continuo acreditando e que procuro acreditar mais. Então, tudo isso envolve em mim o processo da minha diferenciação. E quando eu consigo organizar tudo isso, sabe? E expor isso na minha fotografia, na minha arte, na minha forma de falar, na minha forma de até mesmo talvez de me vestir, eu consigo ter essa diferenciação. Não sei se dá para entender muito bem, mas partindo do ponto de vista que todo mundo é único, né? Cada ser é singular, cada ser é um universo. Você conseguindo transmitir isso, automaticamente você já está se diferenciando. E nesse ponto não existe mais concorrência, não existe mais briga por preço, né? E automaticamente você também atrai pessoas que englobam aquilo, que se identificam com aquilo que você está exalando. É assim que eu penso e que procuro me diferenciar cada dia que passa. Maria. Nossa, que demais. Adorei ver você falando, Gu. Acho que essa questão da diferenciação, né, do marketing de diferenciação, principalmente nesse período que a gente está vivendo de muito conteúdo, né, gratuito no Instagram, muitos cursos, né, lançamento para cá, lançamento para lá, a gente fica tão perdido com os tem quês, né, com tudo isso que vem do exterior pro interior, que muitas vezes a gente começa a fazer movimentos sempre de fora para dentro, né? E isso de se diferenciar, né, de ser autêntico, acaba se tornando algo como se não fosse natural, né? Eu, ano passado mesmo, no lançamento de um curso, falava sobre autenticidade, falava sobre espontaneidade, mas eu, como não estava acostumada ainda a trabalhar no Instagram, acabei me perdendo de coisas que pra mim eu já fazia na fotografia, que eram espontâneas, eram leves, eram naturais, vinham de dentro pra fora. Mas a partir do momento que eu fui trabalhar no Instagram, eu tava falando sobre autenticidade e espontaneidade e eu não tava sendo espontânea e autêntica mais, porque eu naquele momento eu coloquei isso num lugar distante de mim, né? Como se pra ser autêntico você tem que falar de um jeito que ninguém nunca falou, você tem que ser o diferentão, você tem que ser sei lá o quê. A partir do momento que você coloca isso nesse lugar, né, que você busca lá fora ser o autêntico, eu vou fazer tal coisa de tal jeito, vou fazer uma arte que ninguém fez, falar que ninguém falou, você já boicotou, né, todo esse processo. Porque é algo que realmente vem de dentro pra fora, né? Até vi falar uma vez de trocar a palavra autenticidade por espontaneidade. Eu achei isso muito legal, porque às vezes a autenticidade, né, ainda fica no imaginário das pessoas, cara, o que é uma pessoa autêntica? Uma pessoa toda tatuada, uma pessoa que usa uma roupa super estilosa, diferentona, e aí entra nesse lugar de como se tivesse que ser super diferente, sendo que só de ser a gente, né, a gente já é diferente, né, é só ser espontâneo, né, não precisa buscar falar animado se você é uma pessoa mais quietinha, não precisa buscar ser quietinho se você fala animado. É só realmente ser em essência quem a gente é, né? E isso a gente só consegue através da autoconsciência, né? Do autoconhecimento, né? Você tem uma conexão também muito forte com a espiritualidade, né, Gus? E que é uma ferramenta também, né? De estudo, não sei como que você vê isso, mas eu vejo que isso influencia muito na tua arte, né? No modo que você vê a luz. Sim, bastante. E um ponto a gente colocar aqui também em relação à diferenciação é a vulnerabilidade, sabe? Sim, o ato de você ser vulnerável, porque, querendo ou não, gente, nas redes sociais, no Instagram, a gente vê uma coisa que eu acho que 70% não é. A gente vê a ponta de um iceberg lá, né? Muita gente, de fato, prioriza mostrar isso. E uma das formas de você se diferenciar é, como a gente falou, sabe? Ser real, né? Ser real, exatamente. Conseguir transmitir também os seus erros, os seus fracassos, sabe? Dizer que não é fácil, porque realmente não é fácil, sabe? E você ser vulnerável
pra mim, é um dos atos mais corajosos que existe. Muito mais corajoso que enfrentar um animal selvagem, coisa do tipo, sabe? Então, principalmente no mercado digital tão concorrido como a fotografia, você ser vulnerável, você mostrar que você é um ser humano, né? E É um desafio, né? atrelado a isso, A gente vai falar mais, eu acho que a gente vai tocar muito nesse ponto da humanidade ao longo das nossas 3 conversas, porque eu acho que a gente não tá falando nem como fotógrafo, a gente tá falando como pessoas e como artistas e para outros artistas. Muitas vezes é difícil a gente ser uma pessoa, um marqueteiro, por exemplo, uma pessoa sim, que a gente geralmente é só uma pessoa, né? Nós somos pessoas normais, somos artistas normais, geralmente apaixonados por algumas coisas e precisando melhorar em muitas outras coisas. Então, assim, acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre realidade, sobre humanidade e sobre sair desse lugar de perfeição, né? Desse degrau da perfeição que a gente tem nas nossas redes sociais. Porque eu acho que a grande beleza de qualquer pessoa que trabalha com qualquer forma de arte é o ser humano, mais do que qualquer coisa. com certeza. E, Gu, fala um pouquinho, vocês dois falaram muito sobre autoconhecimento, eu acho que a Sim. Gil tem um processo bem legal também, fala bastante sobre isso. Como que a gente poderia estar buscando autoconhecimento, sei lá, se você pudesse dar uma dica pra alguém que tá em qualquer área, seja da arte ou de qualquer outra área profissional, como que você daria uma dica, né? Como que a gente busca esse autoconhecimento e como a gente pode construir uma carreira a partir disso. A Gil mencionou, né, que é uma das formas que eu me inspiro, que eu busco a minha criatividade, é através da minha conexão com o eterno, com o divino. E eu consigo, inclusive, trabalhar o autoconhecimento a partir disso também, sabe? Uma vez que eu entendo quem eu sou nele, eu consigo entender quem eu sou, né, no mundo, entre as pessoas que eu convivo, as que eu não convivo, as que ainda vou conviver. Então, para mim, isso é essencial, é uma forma que eu consigo me sintonizar, calibrar o meu GPS. Então, além disso também, eu sempre busco auxílio profissional, né? Psicoterapia é uma das formas que eu encontrei também de conhecer um pouco melhor de como eu funciono, porque fazendo isso eu consigo discernir o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso suportar, o que eu não posso suportar, né? Tem muitas coisas. Antigamente eu fazia muitas coisas que eu não poderia suportar e acabava me frustrando por não conseguir fazer bem feito, e isso acaba me levando para um poço, né? E eu acabo pensando em desistir de tudo e largar, enfim. E o processo de autoconhecimento ele me possibilitou diagnosticar isso com antecedência para que eu não precisasse passar por isso novamente. Então, essas são as formas que eu encontrei, né? Além de muitas vezes eu tirar alguns horários do meu dia para assistir o pôr do sol, fazer uma trilha, ir para o meio do mato, entrar em contato com outros seres humaninhos, né, com outros animais e pensar sobre a vida, sabe? Refletir sobre os meus pensamentos. Porque quando você reflete sobre os seus pensamentos, muita gente não faz isso, mas quando você adota isso, você começa a estimular o seu cérebro a encontrar um sentido maior em tudo que você faz. E isso me leva a tomar decisões, a fazer coisas que, querendo ou não, também falam muito sobre quem eu sou, sabe? Aquilo que a gente produz, que a gente faz, falam sobre do que a gente é. Então, quando eu começo a praticar essas coisas, né, no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, automaticamente eu vou me redescobrindo em cada ciclo, e isso, de certa forma, com certeza influencia e impacta no meu negócio, na minha arte, né, e na forma com que eu lido comigo mesmo e com as outras pessoas. Eu acho muito legal nisso que você falou sobre um processo de autocuidado, né? Acho que o caminho para o nosso autoconhecimento está muito ligado com o nosso caminho de autocuidado. E também, eu acho que não é linear, né? A gente não vai numa crescente, a gente tá crescendo e a gente cai, a gente erra e a gente se perde e bagunça a nossa rotina. A gente estagna um pouco também. A gente estagna, então essa coisa que a gente tá sempre numa crescente é uma grande ilusão, né? A gente vai e volta o tempo todo. Sim. Né, Gil? Acho que você... E é legal isso que o Gus falou, que é totalmente essa conexão com a natureza, né? Isso da gente ir pro mato, pra gente se analisar a partir da natureza, é algo que a gente perdeu, né? Nessa sociedade, né? Com
com as indústrias, o capitalismo, de repente foi colocando asfalto e prédio e consumo, e a gente se distanciou da natureza, e quando a gente se distanciou da natureza, a gente se colocou a parte dela, e agora a gente está acabando com a natureza por não se entender como natureza, né? A gente é natureza, né? É só observar os ciclos, né, das estações do ano, né? Tem o inverno, depois tem a primavera, aí vem o verão, o outono. Do mesmo jeito são os nossos processos, né? E como a gente se entende como natureza, fica tudo mais fácil, porque se você tá num dia ou num processo da sua vida que você tá mais recolhido, né? Um processo mais como o inverno mesmo, né? Que às vezes você tá ali, não tá, sente que não tá florescendo, né? Que o negócio tá precisando se recolher mesmo, né? Ficar no casulo ali naquele momento. É como se for, é o momento da gente se abastecer, né? É o momento da gente internalizar para criar novos projetos, né? E quando a gente traz isso para nossa fotografia, traz isso para nossa empresa, a gente sai desse meio de produção que não para e bate muita cabeça e acaba com a saúde mental, né? Que a gente vai falar já um pouquinho disso, por a gente ser colocado pra gente que a gente tem que produzir o tempo inteiro. E como artistas, né, a gente sabe que não tem como produzir, pode até produzir, mas não vai ser algo genuíno, não vai ser algo de verdade, não vai ser algo foda, se a gente não fizer aquilo, né, com a mente legal, né, do nosso coração. Então, quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento e a gente se alia também a quem sempre deveria estar aliado, né, que é a natureza, a gente vai compreendendo os nossos processos com os processos da natureza, né? E aí se a gente entende que a gente vai estar mal, tem hora, que vai ter fase que o negócio não vai estar bem, a gente já fala, cara, não tô numa fase boa minha ou do meu negócio, então deixa eu parar aqui, aproveitar esse momento para eu mudar o que precisa ser mudado, né? Para eu estudar, para eu evoluir, para eu fazer um curso novo, para eu ter um olhar diferenciado para alguma coisa. E aí, depois que a gente vai saindo, né, com paciência, acolhendo, né, esse processo também como parte da vida, né, que eu acho que muitas vezes a gente ainda tem essa imagem que um dia a nossa vida ela vai estar totalmente estável e linear, ou a nossa empresa vai estar totalmente estável e linear. Mas, gente, a gente nunca vai chegar num ponto da nossa vida que vai estar, tipo assim, agora está tudo bem. Minha empresa, minha família, meus cachorros, relacionamentos, minha saúde mental, academia, alimentação, minha arte está perfeita. Não, né? Quantos papéis a gente assume nessa vida, né? E os papéis, eles vão, cada hora vai sendo um ali, né? E aí a gente vai vivendo. Então, acho que essa relação, né, da gente se observar, analisar os nossos pensamentos, né, parar de olhar pro outro e de olhar pra gente e com a ajuda, né, de estar na natureza, de comparar os nossos processos com os processos da natureza também. É muito bonito falar sobre isso, porque eu acredito que, assim, já passou da hora, né, gente, da gente falar sobre isso, tanto de que coisa que tá acontecendo nesse momento, né, extremamente sombrio, né, povos aí sendo massacrados, né, tantas leis que querem acabar com a nossa, né, com a natureza, já estão acabando, né, mas tanto retrocesso, então assim, a gente precisa falar sobre essas questões, né, que estão acontecendo e que influenciam diretamente a gente. Sim, e sobre o nosso desacelerar, né, assim, e essa coisa da não linearidade. A gente tem que caminhar agora para o finalzinho do nosso próximo convidado. Gu, uma última dica, última palavra? Eu acho que algo que eu posso resumir nesses períodos sombrios, né, que me motivou, eu vou citar uma frase de que eu não sei quem é, mas talvez tenha sido da Clarice Lispector. Porque assim, na internet, quando você não sabe o seu autor desconhecido, coloca da Clarice, né? Ou do Machado de Assis. Mas vamos lá. Quando você pensar em desistir, descanse, né? Descanse sua alma, seu espírito e o seu corpo, porque eles complementam tudo que você é e que você vai fazer. Então, não desista, somente descanse, coloque as coisas no lugar e vamos continuar em frente. Ai, que lindo, Gu. Obrigada, eu amei. Muito demais. Eu acabei meu pai tá indo para outro país e de presente para ele do Dia dos Pais eu dei uma pedrinha que eu carregava comigo quando eu tava nos Estados Unidos, em 1000 corres lá, né, sendo fotógrafa, babá, fazendo faxina, cuidando de Ian, que tá escrito
Quando você quiser desistir, quando você estiver cansado, aprenda a descansar e não a desistir. É exatamente o que você falou, ó, estamos alinhados. É isso, gente. Com essa reflexão maravilhosa e super dica, a gente encerra o nosso Papo com Gu e convida o nosso próximo convidado, que é o João, que tá vindo aí. E agora a gente tá aqui com o nosso segundo convidado para continuar o nosso bate-papo, que tá muito legal. A gente tá aqui com o João Paulo, mais conhecido como João. João, se apresenta, fala um pouquinho quem você é. Bom, gente, meu nome é João Paulo Ferreira, mas também conhecido como João. Tenho 24 anos, sou artista, trabalho com fotografia, também sou dançarino. Iniciei minha jornada na fotografia em 2017, profissionalmente em 2018, e me envolvi com a fotografia através da dança. E sigo aprendendo até hoje com tantas pessoas incríveis como as que estão presentes aqui hoje. Temos um multitalento, gente, além de fotógrafo, dançarino e muitas outras coisas, Isso é só né? o que ele fala, né? Isso é só o que Esse aqui desenha bem, é um ótimo decorador, esse aqui, pintor, Igual Bombril. tudo. Igual o Bombril. Mil e um. Tudo que ele faz bem. Bombril, patrocina a gente. Patrocínio. E a gente tá aqui com o João pra gente falar um pouquinho sobre representatividade. Ele que já teve experiência de estar experimentando outras artes, é bem bacana você trazer isso, João, pra gente falar um pouquinho sobre o impacto da imagem. Como isso tá super relacionado e isso interfere no nosso dia a dia, né? Essa questão do impacto da imagem, principalmente na arte e cultura, e a importância da representatividade. Sim. Bom, né, representatividade pra mim tá entrelaçado, né, com a questão da identidade. Cada ser humano é subjetivo, né? Tem suas qualidades, seus defeitos, e eu acho que a representatividade é a gente expressar isso, né? Isso que essa bagagem que a gente carrega, seja cultural, seja das nossas crenças, da sociedade, tudo que a gente acredita é o que representa a gente. Então, representatividade para mim é isso. A gente expressar, né, tudo que a gente faz, o que a gente fala, o que a gente é. E como você acha que a representatividade pode contribuir para a formação de alguém, né? A gente conversou um pouquinho com o Gu sobre a importância da nossa identidade, de a gente ser a gente mesmo, e como que a gente pode ser representado ou representar, ou, né, despertar esse sentimento em outra pessoa, de repente impulsionar ela a seguir seu caminho, né? A se encorajar para alguma coisa que gostaria de fazer, enfim. Sim, eu acho que a gente, enquanto artista, né, todo mundo já se sentiu representado por alguém, né? Um dia, por exemplo, já me senti representado pela Gi, já me senti representado pelo Gustavo, por tantas outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande quando uma pessoa manda uma mensagem e fala, você me inspira. Então, acho que isso motiva a gente a querer fazer, né? Eu já fui o jovem que se sentiu inspirado, por exemplo, eu estava lá num evento de dança, não conhecia nada sobre fotografia e de repente eu vi um fotógrafo de fora fotografando e ele era dançarino também e eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Então, eu me senti representado ali. E eu pensava na minha cabeça, mas será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ser dançarino, ser fotógrafo? E ele me motivou a buscar isso. E através desse movimento, me trouxe a outro movimento da fotografia. Então, eu acho que é isso, entendeu? A gente inspirar as pessoas a se encorajarem a fazer aquilo que elas acreditam. Joãozito, e nessa questão da representatividade, né? Ontem aconteceu algo muito legal aqui em casa, né? Você estava aqui, acho muito importante a gente falar disso. Que uma moça me mandou uma mensagem perguntando se eu também fotografo mulheres gordas. Porque no meu Instagram, na verdade, né? Tanto meu Instagram quanto meu site, eles estão super desatualizados, né? Eu fotografo muitas mulheres reais, mas realmente eu estou falha
né, com postagem de mulheres gordas no meu feed, né? Eu, como uma mulher, né, que não tô... Apesar de não ser uma mulher fora dos padrões, eu também... Fora dos padrões, acho que na real é muito fácil ser, né? Já que o padrão é tão ideal e perfeito pra justamente nunca ninguém se sentir dentro dele. Mas eu falo assim, né? A gente tem um corpo real, né? De mãe e tudo mais. E se eu vejo o trabalho de alguém, né? E o trabalho das pessoas só tem foto de pessoas, né? Com aquele corpo, né? Silicone, barriga, tanquinho, bundão. Eu não me sinto confortável em ir fazer um ensaio com essa pessoa, né? Sabendo que o meu corpo foge desse padrão. Então, essa pergunta que essa mulher me fez me mostrou a minha falha também em não ter mais essa representatividade no meu perfil, porque às vezes a gente acha que o público não chega até nós, mas é porque se a gente não mostra isso, né, que a gente faz esse tipo de trabalho, ou se a pessoa não vê ninguém que ela sinta uma identificação com essa pessoa, né, ela simplesmente acha que aquilo ali não é pra ela, né? Até falei pra ela que eu tô já com um projeto, né, de fazer isso. Chamei ela para fazer um ensaio também para colocar isso no meu perfil, mas assim, é muito importante a gente ter essa autoanálise, né? Demais. Como que você se sente, João, como homem negro, assim, nessa questão de se você for fazer um ensaio com alguém que tá ali, né? Só pessoas brancas no feed e não é, ou, por exemplo, você também, como que é a questão das pessoas que você fotografa, você sente que as pessoas têm mais liberdade ao chegar até você por conta de ter essa representatividade? Me fala um pouquinho. Sim, eu acho que sim. Eu quando busco, né, alguém que eu queira fazer um ensaio, eu olho tudo isso, né? Olho se tem tanto questão de gênero, questão, né, de raça e tudo, pra mim me sentir confortável, né? Porque eu preciso me ver inserido ali, né? E eu acho que sentindo isso, né? Porque sendo negro a gente sente, chegando nos lugares que as pessoas olham diferente, toda essa questão, eu acho que sentir isso me fez refletir e pensar, cara, eu preciso fazer dessa maneira. Eu preciso buscar pessoas que, né, como a gente estava falando aqui, são fora do padrão, que na verdade não são fora do padrão, e trazer isso pro meu feed, né, pro meu Instagram, para quando as pessoas olharem, falarem, cara, nossa, ele fotografa pessoas negras, ele fotografa pessoas gordas, ele fotografa pessoas gays e etc. Eu acho que muito legal nessa fala, João, é assim, ó, ele fotografa pessoas. Sim, né? pessoas. Porque assim, a gente tá tão acostumada a setorizar, você aqui, você ali, e isso é muito legal, assim, Sim. porque no final a gente lida com pessoas, a gente fotografa Sim. pessoas, a gente se relaciona com pessoas, a gente se encontra com pessoas. Nós somos pessoas, então assim, não tem nada de diferente em nenhum de nós, né? Mas eu acho isso muito importante, principalmente hoje nas redes sociais. A gente tem o Instagram hoje como uma grande vitrine, né? E aí foi como o caso da Gil, né? O que tá lá é um pedacinho só do que a gente quer mostrar. Mas quantas outras coisas a gente poderia estar mostrando pros outros, né? Para que as pessoas se sintam acolhidas. A gente estava conversando, o João também comentou que a fotografia acho que está muito relacionada com a inclusão, né? Sim. E eu acho que a inclusão, uma vez eu estudei que o preconceito, ele é um erro social, né? Ele é um erro de todo o restante, não da pessoa que está de fora, né? Então a falta de acessibilidade, o fato de alguém não se sentir parte, não se sentir pertencente por algum motivo, é um erro social e não da pessoa, né? É uma falha. Nós falhamos enquanto sociedade. Mas eu acho muito importante a gente pensar esses caminhos de um olhar com mais humanidade e olhando para o outro como um ser humano, né? Independente da forma dos seus corpos, da cor dos seus cabelos, da sua pele, do seu jeito de falar. Então, somos todos pessoas, né? E fotografamos pessoas. Sim, mas é muito importante, né? Ter essa consciência que somos todos pessoas, mas a sociedade não age como se fôssemos todos pessoas, né? Sem dúvida. Então, a partir disso, parar de ter medo também, né? Desses diálogos, porque eu vejo que nesse momento que a gente vive de cancelamento, né? De muito medo de errar, né? Às vezes se eu falar... Quantas vezes eu deixei de falar sobre
causas que eu sou, que não são, que eu sou aliada, por medo de falar alguma coisa errada, né? Tipo assim, cara, ano passado mesmo foi um ano que eu não tava emocionalmente bem, eu falei, cara, não vou ficar postando mais essas coisas não, porque vai que eu cometo um erro, né? E, tipo assim, e aí deixei de falar, né, sobre racismo, sobre homofobia. Tipo assim, não são dores que eu não sei como é sentir a dor do racismo, né? Mas eu tenho que estar junto como aliada, né? Nesse lugar de falar sobre, né? De tomar algo como meu, porque isso é uma luta que todo mundo tem que ter, né? O racismo estrutural, ele afeta toda a sociedade, né? E é algo muito além, né? Sim. E esse medo da gente de falar e errar, ele impede que a gente evolua, né? E a gente precisa ter essa abertura de aprender, tipo assim, João, você não sabe como é ser mãe solo, mas você tá do meu lado, você me apoia. Se você falar algo errado, a gente tá junto, sabe? E você vai entender, né? Eu não sei o que é ser negra, né? Mas se eu errar, por favor, me ajuda que eu quero poder ajudar com a tua causa, né? Eu acho que E ter diálogo, gente, que isso aí a gente tá, tipo assim, cada vez mais se afastando, né, dessas lutas também. Eu acho que é uma desconstrução, né, diária. A gente se desconstrói e se constrói de novo, porque eu também não posso ficar na posição, né, só de, nossa, tal pessoa me olhou assim e eu vou murchar e vou deixar de fazer. Eu acho que não, é assumir, não, é isso que eu sou, entendeu? E eu vou frequentar o lugar que eu quiser, eu vou fazer o trabalho que eu quiser, entendeu? É isso, entendeu? A gente não pode deixar de agir e de ter essa troca, né? Isso é muito importante. Eu cresci, né, com a minha mãe sozinha, então eu sei, por exemplo, da luta da Gi, ocupando espaço de mãe e trabalhando e tal. A Maria, por exemplo, né, é uma mulher trabalhando no meio, num ramo que tem, gente, infelizmente ainda tem muito machismo, né? Acho que em todas as áreas. Então, quando a gente encontra pessoas assim que estão dispostas, né, a aprender e com essas trocas, isso é muito valioso. Sem dúvida, João. E eu gosto muito dessa fala, assim, de trocar mesmo, né? A gente não nasce sabendo, a gente aprende errado, Isso, né? A gente é educado de uma forma muito errada, com olhares muito preconceituosos. E desaprender é um exercício e reaprender é um exercício. Né, mudar nossos pontos de vista, pensar um pouquinho e perguntar, né? Olha, eu gostaria de contribuir. Como que eu posso fazer isso? Porque não é meu lugar. Como que eu te ajudo, né? Como que a gente pode avançar juntos, melhorar juntos? Eu acho que hoje em dia nas redes sociais essa questão da representatividade ela é muito importante. Fico muito feliz com os crescentes perfis que entram nessas pautas, né? E que acolhem essas pautas. E eu acho que é isso, acho que é um exercício diário e um processo constante, né? Espero que um dia a gente consiga chegar em uma sociedade um pouco melhor. E acredito que a arte tem um papel fundamental, né? Independente da área dela, na dança, na música, no teatro, nas artes visuais, nas artes plásticas, a arte ela tem um poder de impacto, né? Tanto de provocar, quanto de conscientizar, ou de ensinar, ou de falar, de fazer pensar. Então, eu acho que a arte e a representatividade, elas caminham juntas. A arte e a inclusão, elas caminham juntas, né? E eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que tá muito atrelada, né? Uma coisa à outra. O João veio de duas artes, a Gil de muitas também. A gente convive com arte o tempo todo. E como é bacana a gente ver um filme onde a gente se sente representado, a gente vê uma peça de teatro que fala sobre uma pauta que a gente se interessa, que provoca a gente a pensar mesmo, ou às vezes que acolhe o nosso sentimento, né? Porque nem sempre o provocar é o único caminho, mas às vezes o provocar, o instigar e o acolher a todos, né? Com carinho, com humanidade mesmo. João, uma última fala, uma dica pro pessoal, pra gente passar pro nosso último e próximo convidado. O que você tem pra deixar? Gil, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Deixar o Joãozinho falar, que eu já tô falando. João? Eu acho que, né, ao longo da história já foram construídos muitos muros, né? Então, acho que vamos procurar construir pontes, né? Tanto para a inclusão, igual a Maria falou, sempre acolhendo, né? Ninguém sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo. Então, acho que a gente tem muito o que aprender um com o outro.
E é isso que eu deixo de dica, né? Vamos construir mais pontes em vez de muros. Juntos, né? Juntos. Juntas, juntos. Vamos juntos, né? Nice. Gil, então muito obrigada pela sua participação. E Gil, agora a gente vai para o nosso próximo convidado. E a gente está aqui com o nosso último convidado, caminhando para o final desse bate-papo super legal. E o nosso convidado agora é o Sérgio Blasi. O Sérgio, que diferente dos nossos outros dois convidados, né, do Gustavo e do João, ele não é da área da arte e cultura, mas ele tem muita coisa legal para trazer pra gente, enquanto alguém que é da área da saúde, e vai trazer um pouquinho sobre saúde mental e sobre esse olhar mais humano, né? E também sobre o impacto da arte dentro de tudo isso. Sérgio, conta um pouquinho quem é você, se quiser tirar a máscara para ficar mais confortável, o que você faz, fala pra gente. A gente estava de máscara até agora, né? Vou tirar um pouquinho pra gente poder conversar. A Maria falou, sou irmão dela. Meu nome é Sérgio, sou estudante de medicina, né? Então o que eu vou falar não é como médico, né? Desconstruir esse pensamento, é como estudante, né? Então eu vou dar a minha visão como estudante. Já tive a oportunidade de fazer alguns projetos sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade. Então é um tema que eu fico à vontade, é um tema tão necessário, então eu fico contente de poder falar. Né? Não como o olhar dos meninos, né, que são artistas e trazem essa riqueza de assuntos para falar, o meu é mais retilíneo, mas eu fico à vontade de falar desse tema. E para quem não sabe, além de fotógrafo, eu também sou estudante de psicologia, então a gente está numa área, eu e o Sérgio, que a gente dialoga em vários momentos, né? A psicologia, a área da saúde, né? A medicina, eu também sou estudante, e as artes, né? A Gil, acho que representando de uma forma muito forte a nossa arte aí, porque eu acho que isso nunca foi tão próximo, né? Essas três áreas nunca dialogaram tanto quanto agora. Tem tudo a ver, na verdade. E Sérgio, eu queria te pedir para você começar falando um pouquinho sobre o contexto atual da saúde mental, né? Que é uma pauta que nunca esteve tão em alta e ao mesmo tempo que nunca foi tão urgente e necessário que se falasse sobre isso. Como você disse, a saúde mental hoje em dia é um tema muito atual, né? Sempre foi, mas hoje em dia ainda mais, né? As pessoas têm sofrido com problemas de saúde mental, né? Problemas como ansiedade, depressão. Antes da pandemia, a gente ouvia falar que a depressão e a ansiedade seriam as doenças do século XXI, e agora, pós-pandemia? Acabou piorando um pouco, né? A gente vai acabar pegando esses reflexos daqui a alguns anos. Então, é muito necessário a gente falar sobre saúde mental. Além disso, saúde mental acaba sendo tratado ainda, né, como um tabu. Então, algumas pessoas ainda têm esse medo de falar, medo de tocar no assunto, acaba tendo um peso, mas o que é importante para tratar de saúde mental? Né? Realmente estudar, realmente conversar, esse diálogo qualificado que a gente está fazendo é a solução, é a ferramenta mais importante para a gente reconstruir, né? Destruir esse tabu que foi feito e reconstruir de uma forma ainda melhor, né? Reconstruir com esse diálogo qualificado, ações como essa que a gente está fazendo, né? Então isso é muito importante para a gente trazer à tona esse novo olhar sobre a saúde mental. Sérgio, e é muito louco isso, né? Eu vejo que eu mesmo nesse último ano, eu tava bem doente, assim, né? Mentalmente. E faz um mês e pouco que eu tô bem. E agora que eu tô bem, que eu olho, eu já sabia que eu não tava bem. Mas agora que eu tô bem, eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, eu sabia que eu não tava bem, mas eu tava pior do que eu imaginava. Né? Que por dar conta de tudo, né? Ter que ser essa fortaleza, a gente vai atropelando, às vezes, os nossos processos, né? Até por falta de opção também, né? Porque mãe solo, moro sozinha, se eu parar, né? Eu fico sem casa, não consigo pagar meu aluguel, então, assim, é uma questão complexa, né? Mesmo eu tendo consciência que seria importante parar, eu não tenho o privilégio de poder parar quando eu tô mal. Mas agora que eu tô bem, né, cuidando todos os dias pra me manter bem, que eu sei que é uma coisa que eu tenho que me cuidar sempre, né? Eu sei que pra eu manter a minha saúde mental eu preciso tirar um tempo pra mim,
né? Eu preciso fazer um exercício, eu preciso me conectar, né, fazer uma meditação, né, tá bem com o meu interior, comer melhor também. É toda uma junção de coisas que me fazem estar bem, né? Todo mundo, mas eu entendi o meu ritmo, né? Mas é muito louco, né? Principalmente, acho que quando a gente é mãe, muita gente ainda acha que a gente tem que viver só pra cuidar do filho e não importa o resto. Então, quando eu percebo muita estranheza nas pessoas ainda, quando eu falo, tipo, não, eu vou fazer uma caminhada, eu vou correr com o meu cachorro, eu vou sentar ali e meditar 10 minutos, porque é como se isso fosse, tipo assim, um luxo. Sendo que isso são Necessário. simplesmente coisas que eu preciso pra me manter bem, né? E quando eu não tô com a minha saúde mental, é como se eu fosse um celular faltando 5 atualizações, né? Você abre a câmera não vai, você abre o Instagram, vai fazer um post, não vai, você abre o aplicativo, não vai, por mais que você queira, as coisas você não consegue, né? E as pessoas não olham pra saúde mental desse modo, né? A gente tem muita dificuldade, é como se você vê um machucado gigante na perna de alguém, aquilo é palpável, né? A pessoa olha, ela assusta, ela sabe que aquela pessoa precisa ir no hospital, que ela precisa de cura. Mas esses aspectos, né, de depressão, de ansiedade, né? Ano passado meu pai teve uma depressão fortíssima e a ponto de, né, não tá vendo sentido na vida, né? Querer o fim na vida, e as pessoas chegam e falam como se fosse, né? Vai passar, né? Frescura. E por que a nossa sociedade é assim, né? O que acontece? A saúde mental, né, na nossa sociedade, ela é muito deixada de lado, né? Ela é muito negligenciada, ela é auto-negligenciada, né? A gente vê um crescimento muito grande nos problemas de saúde mental e acaba sendo completamente negligenciada porque as pessoas acabam encarando ela ainda como frescura, como vai passar. Você falou dessa questão do machucado, a gente vê, né, a gente sente a dor, mas como é que nunca ninguém conversou às vezes, talvez nunca ninguém conversou com seu pai sobre isso, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é essa dor que ele está sentindo. Eu estou sentindo um vazio, estou sentindo um aperto. Aí ele vai no cardiologista, estou sentindo uma palpitação no coração, e faz eletro e faz um monte de exames e dá tudo normal. Pode ir para casa, né? Nunca ninguém falou isso para ele, talvez, né? E para muitas pessoas não se chega a falar. Então as pessoas têm que começar a entender que isso faz parte da gente, que faz parte a gente respirar, tomar um ar, né? Hoje a gente tem um cenário atual, essa ordem social que a gente vive, o trabalho adoece a gente, o trabalho é um dos motivos que mais adoece as pessoas, né? Essa cobrança por estudar, já passar numa faculdade, e se não for federal também não tá bom, e se você tem que se formado você vai para o mestrado, você tem que juntar um certo dinheiro até os 20 e poucos anos, depois com 30 você tem que estar com um emprego estabilizado, e acontece uma cobrança sequencial na sociedade, e isso é muito tóxico, né? É muito tóxico para a nossa saúde mental. Além disso, hoje a gente vê um fenômeno muito complicado, muito triste, de hipermedicalização. Então, alguns pais que acabam tendo filhos, às vezes não planejados, não tem uma estrutura muito saudável na família. Tem um filho que é mais bagunceiro, mais agitado, e acaba levando ele no pediatra porque logo ouviu do vizinho que o menino tem TDAH. Isso a gente ouve direto, né, nos postos de saúde que a gente trabalha, e não é assim, né? As crianças mais saudáveis, né? São as que brincam. São as que são vistas, às vezes, como que tem algum problema, né? Isso vem a gente estava até conversando num projeto outro dia, isso vem até do racismo estrutural, né? As pessoas, elas querem tanto crianças como funcionários, né? Outro dia a Tita veio aqui, ela estava falando que um lugar que estava procurando pessoas para trabalhar, falou que uma das características era uma pessoa que não questionasse, né? Uma pessoa amena, né? E da onde vem isso? Por isso que aqui no momento da entrevista, acho que com o João, a gente estava falando, né? Que o racismo, né, estrutural, ele atinge todas as questões, né, nessa sociedade. Olha que ponto que a gente chega, né? De ver uma criança, né, que é impedida de ser em essência, né? Por isso que a frase que você falou, Má, que um dos exercícios é desaprender, eu acho que na verdade esse é o exercício, né? Porque pensa nessa criança a hora que ela cresce.
né? Se ela vai trabalhar com fotografia, vai ser um artista, como que essa criança vai conseguir se expressar? Foi Como que essa suprimida, criança né? vai conseguir se Desde comunicar? criança. E essas são amarras pra gente como artistas que não são faladas também, né, Sérgio? Eu vejo que as minhas maiores dificuldades como fotógrafa, né, é me posicionar em lugares que são muito diferentes do lugar que eu vim, né, da classe social que eu venho, né, que a gente ouve falar de luz, composição, de sei lá o quê, mas a gente não ouve falar aqui de sentimento de pertencimento, né, de saúde mental, de saber se posicionar, que vai ser mais difícil dependendo da tua realidade, né, do contexto que você vem. De Então, ouvir não, de colocar limites, né? Sim. Que faz parte do crescimento da criança. É um processo, assim, quase que de docilização, né? De ser dócil, docilização dos corpos, né? Que a gente estuda na escola. Esse processo mesmo a sociedade conta pra gente que a gente tem que ser dócil o tempo inteiro, a gente tem que ser obediente o tempo inteiro. E nem sempre é assim, né? A gente tem que seguir, contam pra gente a vida toda que a gente tem que seguir esse roteiro, né? Forme-se aos 18 na sua escola, termine e vá pra faculdade, sai da faculdade, vai trabalhar, alcance um sucesso financeiro até tal idade, né? Ou então, isso é muito ilusório, né? Isso é uma grande mentira que contam pra gente, né? Porque na verdade cada um tem o seu processo e cada um faz as suas escolhas na medida em que se sente bem, né? Nem sempre a gente se sente confortável e com saúde mental suficiente para estar fazendo alguma escolha ou tomar alguma decisão ou viver alguma experiência naquele momento. E assim são também com as nossas crianças, com os nossos adultos, com os nossos idosos, né? Eu acho que a saúde mental, ela passa por todas as idades, né? Não adianta a gente querer que, da mesma forma que não adianta que a gente queira que alguém faça um percurso da vida que não se sente bem fazendo, a gente não pode querer que uma criança de, sei lá, seus 5 anos fique sentada por 6 horas obedecendo e ouvindo, né? É uma criança, né? Ela também tem seus processos, ela precisa se movimentar, ela tem muita energia e nós também temos muita energia. Então, assim, e às vezes também tá tudo bem não ter, né? Precisar recarregar um pouquinho, precisar descansar um pouquinho. A gente tá num mundo onde tudo é muito rápido e a gente tem que se ver na obrigação de produzir o tempo inteiro. Onde o descanso é um luxo, talvez um erro, né? Muitas vezes como um erro, né? Aquela coisa, meu irmão estava conversando essa semana, aquela coisa de estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles dormem. Gente, que grande besteira. Dorme enquanto eles dormem. Tá todo mundo dormindo, vamos descansar. Tem tempo de dormir, Vamos tempo recarregar. de descansar, tempo de estudar, tempo de trabalhar. Tudo tem sua hora, né? Então, assim... E outra coisa bacana que os meninos falaram é que, assim, o Sérgio comentou, a Gil falou do machucado. Quando a gente machuca, a gente vai aonde? A gente vai no médico. Quando nosso cachorro tá doente, a gente leva ele aonde? No veterinário, né? Quando eu preciso construir uma casa, eu ligo pra quem? Pra um pedreiro, né? Pra um engenheiro, enfim. Mas essa coisa assim, quando eu tô ansioso, quando eu tô com sintoma de saúde mental, as pessoas costumam dar muitas voltas até chegar em um profissional, né? Então, essa setinha, assim, ela dá várias voltas. A gente vai buscar algo na nossa religiosidade, uma igreja, às vezes muita gente fala que é falta de Deus, e olha que grande problema nisso, né? A pessoa pode ser uma das pessoas mais iluminadas, independente da sua crença, ela também precisa de ajuda, né? A gente vai correr atrás de um amigo, e que bom que a gente tem uma rede de apoio com amigos, mas assim, quando a gente procura um profissional, a gente precisa procurar um profissional nesses momentos, né? A gente precisa ir atrás de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de qualquer outro profissional que atue na área da saúde mental, né? Eu acho isso muito... As pessoas dão muitas voltas. Tudo que você falou é importante, né? O ser humano, ele é um contexto de saúde hoje da Organização Mundial da Saúde, não é ausência de doença. É um ser humano que tem saúde mental, que tem saúde biológica, que tem saúde social, tem saúde espiritual também. Então, tudo que você falou é importante. Procurar melhorar em todos esses aspectos, se curar em todos esses aspectos é importante. Mas não exclui, né, conversar, procurar ajuda, ter humildade. As pessoas às vezes têm um pouco de orgulho, não preciso, eu sou um homem. Geralmente o homem fala, eu só vou quando eu estiver nas últimas, né? O homem negligencia sua saúde o mais que ele pode. Então é muito comum a gente encarar esses cenários, e esses cenários têm que ser reconstruídos. Sérgio, e fala um pouquinho pra gente sobre esse processo da humanização, né, do ser humano,
A gente falou do ser humano na arte, como é o ser humano no dia a dia, na saúde, na faculdade, no dia a dia de uma pessoa normal, né? Quando os meninos estavam falando, né, sobre o olhar deles, o tema deles, nossa, para mim foi casando completamente com o que eu tinha preparado para falar, né? Essa humanização que a gente vê retornando, né? Os cursos das humanas, isso nunca deixou de existir, mas eu vou falar da minha área, né? No curso das biológicas, isso foi deixado de lado, colocado embaixo do tapete. E hoje em dia a gente vê um convite, a gente vê um retorno dessas questões, né? Antes a gente tinha uma medicina, um processo todo de saúde completamente mecanizado, automatizado, muito técnico, não que isso não seja bom, é muito bom, mas ele foi completamente esquecido a parte humana, né? Aquele doente era o doente que tinha gripe, aquele doente era o doente do leito tal, e ele praticamente não tinha nem nome mais. Então, os cursos da saúde hoje, né, falando da minha área, eles vêm sendo completamente reestruturados, né? Um diálogo que foi completamente necessário. Em algum momento a gente se perdeu, né? A gente acabou esquecendo o que era humanização. Essa humanização hoje tem voltado, né? Tem colocado o paciente como protagonista do seu processo de saúde. O paciente, ele é compreendido em todas as suas esferas. Então, primeiro a gente não pergunta o que o paciente está sentindo de dor, primeiro a gente pergunta com quem que ele mora, com quem que ele convive, no que ele trabalha, em que igreja que ele frequenta, e se não frequenta a igreja está tudo bem também. Então a gente começa a abordar o paciente como um todo, né? A sua amplitude biopsicossocial. Então a humanização vem trazer isso, né? Tratar o ser humano, o paciente, como um ser humano subjetivo, que tem dúvidas, que chora, que fica feliz, que bebe uma cerveja, que é um ser humano como qualquer outro. Nossa, Sérgio, eu fico muito curiosa com isso, porque eu penso como pode existir uma medicina que não leva em conta, né, o ser humano como um todo, já que os sintomas físicos, eles são também, né, consequência, né, do mental, de como essa pessoa está levando a vida dela. Eu vejo com muita clareza. Eu não sabia falar não, né? Eu tinha muito problema de falar as minhas opiniões, pra mim era muito difícil. Eu tinha 8 inflamações na garganta por mês. O médico falou que eu ia ter que tirar a amígdala, porque as 8 inflamações eu ficava tipo uns 5 dias com febre, de repouso. Até que, né, eu conheci o xamanismo, e aí eu fui trabalhando, né, a questão energética, e fui fazendo algumas práticas, né, de sentir, desbloqueando a minha garganta, assim, pra conseguir me posicionar. E fui melhorando muito. Nem me reconheço mais do último ano pra cá. Agora eu falo, se tem alguma coisa eu falo, se tem um problema eu falo, eu me posiciono, eu falo não. Eu nunca mais tive nenhuma dor de garganta. Como que a gente explica isso, né? Pois é. Como que faz? O corpo somatiza, né? Sim, e aí eu falo assim, né, mas nem por essa questão, né? Tem muitas outras doenças, né, que a gente sabe que são psicossomáticas, né? E por que você acha que... Eu penso assim, se a gente, quando a gente estuda algo por amor, né, a gente entende que a técnica, ela é importante, porque ela dá liberdade pra gente fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Principalmente na medicina, né? Como tem que ter uma técnica realmente muito, né? Na arte a gente ainda pode falar, vai cagar a técnica e criar uma identidade em cima disso, né? Na medicina eu acho que não seria muito legal. Mas, da onde vem, será dessa estrutura, né, da classe de médicos, né, que é formada de maioria por uma classe social que foi perpetuando ali, e às vezes como é um curso que muitas pessoas fazem por ser algo tradicional, às vezes que a família, né, impõe, tipo, quantos médicos estão lá que você vê nitidamente que a pessoa jamais queria estar ali, que ela odeia aquilo, mas ou que ela faz por dinheiro, né, ou que ela faz porque é algo que a família idealizou pra ela, né, e desde criança ela foi sendo ali moldada pra fazer isso, porque alguém que ama o que faz, né, e que vai pra medicina por acreditar, né, por querer levar isso, que é uma profissão tão maravilhosa, né, tão incrível, como não olhar pro ser humano como ser humano, né? Amor, né? Eu tenho dificuldade de entender isso mesmo, porque da onde vem esse não olhar pro ser humano
sendo que isso é essencial, né, para entender? Essa resposta é complexa, né? É bonita de falar disso, mas a medicina que a gente tem praticado nos últimos, vamos dizer, sei lá, 200 anos, principalmente no Ocidente, ela é bastante diferente da que se faz no Oriente, né? No Oriente, a gente não sou conhecedor a fundo, mas a gente sabe que há, sei lá, 5.000 anos eles já têm essa dimensão do ser humano como um todo, né? Questão do espírito, dos chakras, essas religiões, xamanismo, e isso já é mais evoluído para o povo oriental. O Ocidente é mais arcaico, né? Gosta muito das técnicas, sempre gostou mais do palpável, do concreto, e acabou deixando isso de lado. E eu não sei te responder que momento que a gente parou de ser humano, que a gente deixou essa humanização de lado. Não tem uma data, mas, apesar de não se ter uma data, a gente está conversando aqui, tudo que a gente conversou, a gente tem certeza que isso em algum lugar deixou de ser feito, de ser exercitado. Né? Então, vale qualquer tentativa qualificada, concreta, da gente retomar isso. Humanização, né, é tornar humano. Que momento que a gente deixou de ser humano? Nunca. Exato. Só que a gente deixou. Sim, Em algum momento algumas pessoas principalmente de poder político, que comandam países, comandam institutos importantes, deixaram de tratar as questões da sociedade com humanização. Ficaram muito técnicos, ficaram muito matemáticos, ficaram muito monetários, mas em algum momento a gente deixou de fazer isso. Eu acredito que isso realmente vem muito também desse saber eurocentrado, né? Nossa, que exclui outras formas de saber, né? Como se fossem menos, né? O que não pode ser totalmente racionalizado e encaixado em fórmulas e técnicas é excluído, né? Descartado, sendo que muitas vezes é justamente dali que veio esse saber técnico, né? Por exemplo, filósofos que tiraram seus saberes, né? Que usurparam tudo aquilo da África e depois vai lá, racionaliza, né? E exclui, né? Os saberes, né? Africanos, né? E orientais. Diminuem, né? Porque se for ver mesmo na medicina a questão da cura, né? É uma coisa que eu penso muito e que eu fico muito... Que eu mudei muito a minha visão é a questão dos remédios. Né? Às vezes vai lá, receita um remédio que é a base de planta, mas que é um remédio que serve só para mascarar um sintoma, né? E aí essa doença nunca se cura e aí fica indo, né? Farmácia, né? Alimentação ruim e continua nesse ciclo, né? Da alimentação para farmácia. E cada dia a gente vê abrindo mais uma farmácia na nossa cidade, enquanto no nosso quintal tem a verdadeira cura para aquilo que a gente está vivendo, né? E isso volta ali naquele papo que a gente teve de conexão com a natureza. Né? E quanto mais eu vejo nessas buscas, assim, estudos, quanto mais a gente busca fora, mais a gente vê que na verdade está tudo aqui, né, do nosso lado. Mas essa modificação está acontecendo, né, Sérgio? Olha que riqueza ter você aqui falando de arte, né, de medicina, Então, como é importante a gente ter esses diálogos com as pessoas que estão nesse meio, né? Eu fico muito feliz, né? Acho muito bacana isso que a Ju estava trazendo, né, e que a gente está conversando. Um ponto também que eu acho bacana a gente refletir é também sobre essa questão da somatização, né? Até quando a gente tarda tanto a olhar para a nossa saúde mental que isso vem e se torna um sintoma físico, né? Mas assim, que bom que isso está melhorando e que a gente está caminhando, né? E que coisa maluca isso da gente ter que ser humano, sendo humano. Reaprender a ser humano. Reaprender a ser humano. E falando de humanidade, caminhando aí pro finalzinho da nossa conversa, vamos unir esses pontos todos que a gente dialogou. Sérgio, onde você acha que a arte e a cultura estão inseridas nesse processo? Como que a arte contribui para a nossa saúde mental, nossa arte, nossa cultura, nosso cinema, teatro, todas as manifestações? E que exemplos que a gente pode citar, né? Que eu acho que a gente trouxe um bem bacana. A Gil estava falando, na fala dela, ela falou uma palavra que me destacou, assim, que era a palavra remédio. E quando a gente vai estudar remédio na faculdade, no livro de farmacologia, aquele livro grosso, com todas as doses de tudo. Remédio, a definição de remédio, a gente acha que é aquele remédio que a gente compra na cartelinha, na farmácia. E remédio é tudo aquilo que traz cura. Então, tudo aquilo que deixa o processo de adoecer. Então, remédio é o diálogo, remédio é também o remédio da cartelinha,
remédio é fazer essa caminhada na trilha, ter o seu momento de paz, de autoconhecimento, de autocuidado, né? É praticar um esporte, é produzir arte, é produzir cultura. E isso é completamente assim, válido e visível quando esses processos são inseridos no processo de cura, de reestruturação da saúde, enfim. E eu trouxe e hoje em dia as pessoas ainda bem têm acordado, né? Têm se manifestado, têm saído da sua estagnação, reconhecendo que isso realmente faz bem para a saúde delas, faz bem para a vida delas como um todo. Então as pessoas encaram a arte, a cultura, o produzir arte, cultura e outras coisas também como esse remédio, né? Como um processo de introspecção, ou de liberdade, ou de autoconhecimento, ou de lazer, ou de descanso. E isso tem sido muito bom. As pessoas têm se cuidado mais, né? A gente vê as academias cheias, mas a gente vê os ateliês mais cheios também. A gente vê as bibliotecas também mais cheias. A venda de livros aumenta. E isso é muito bom. A gente vê que as pessoas procuram cada vez seu bem-estar e estão entendendo cada vez mais que isso faz bem para a saúde delas. Um exemplo que eu queria trazer, é muito difícil não falar de medicina sem citar ela, e é muito difícil falar de psicologia sem citar ela, e é difícil falar de arte sem citar ela, que é a doutora Anísia da Silveira. Ontem, lá em casa, a gente estava se preparando para poder conversar um pouquinho. Eu vou até fazer o convite para vocês assistirem o filme dela, né, Anísia, O Coração da Loucura, que eu vou contar um pedacinho da história dela. Ela era uma médica, mulher, né, que formou numa sala de 154 pessoas, onde 153 eram homens. Ela era a única mulher. E daí já foi um grande desafio, né, na década de 50, 60. Hoje a gente vê o mundo como machista, imagina naquela época. Uma mulher que foi um expoente na sua área, na psiquiatria, já tinha um grande preconceito, ela era boicotada em tudo que ela podia ser boicotada. Então ela estudou um pouco mais, voltando ao Brasil, no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro. Ela tentou fazer algumas mudanças nesse hospital, tratando os pacientes de forma diferente, porque eles eram tratados com eletrochoque, com lobotomização feita com um picador de gelo. Isso é uma coisa muito violenta, animal, ridícula, invasiva. Enfim. E ela então traz outras maneiras de se tratar esse paciente. Esse paciente, no filme, retrata bastante a esquizofrenia. E então ela começa a propor um processo humanizado, né? Durante o filme ela é completamente durante sua vida, né? Ela é completamente desprezada, colocada de lado. E então ela foi marginalizada para uma área hoje que é muito valorizada, que é a terapia ocupacional. E ela revoluciona essa área, né? Os doentes que ficavam nos quintais, todos sujos, todos largados, então ela os acolhe e propõe um processo de arte, e inventa e redescobre um processo de arte com eles, de cultura. Então ela começa a dar telas para eles pintarem, né? Pincéis, canetas, e eles começam a pintar primeiro figuras muito abstratas, e naquele processo de humanização, de abraço, eles começam a então fazer figuras geométricas e começam então a organizar o seu pensamento. E então começam a sair pinturas maravilhosas, os críticos de arte começam a vir e falam: uai, peraí, tem uma coisa aqui no trabalho dessa mulher. E que conta da história deles, né? Essas pinturas. Conta da história deles, traz do passado deles e traz começa da esse consciência, entendimento. Aquelas pessoas que eram consideradas sem consciência, Sim. né? Assim. Outra coisa que ela fazia também, além desse processo de arte, outro processo de arte, a musicoterapia, o processo de terapia assistido por animais também, algo que ela fazia bastante nas suas práticas. E é muito difícil não falar dessa junção medicina, desse trinômio medicina, cultura, arte, trinômio que acaba criando outros braços para outras formas de cultura sem falar dela. E é algo que a gente usa muito até hoje, que a gente sugere muito até hoje, e ela tem um legado que ficou conhecido internacionalmente e nunca vai morrer. E realmente, né, é incrível esse processo de como a arte é um remédio, né? Eu nunca tinha ouvido falar que a arte cura, né? Eu vivo isso, mas que é como um remédio, né? Muito legal ouvir sua fala, Sérgio. E
é muito bonito isso, né, da gente como artista conseguir ter na nossa profissão, né, na nossa fonte de renda, a nossa cura também, né, um dos dias mais difíceis para mim, que eu tava ali pensando em vender o meu equipamento, que eu não tava aguentando mais, eu tava numa depressão forte, eu acabei tendo que fazer um ensaio de uma artista que ia tocar piano na Urca, e eu saí, né, no processo de chegar até a Urca, eu fui observando a copa das árvores, né, a luz que entrava, e a hora que eu cheguei lá, ela tocou músicas lindas no piano com o teatro vazio, né, e enquanto eu fotografava, eu fui tendo vários processos ali, assim, e a hora que eu saí de lá, eu já voltei a ver um sentido, assim, foi um gás que eu precisava para continuar a minha vida e os meus processos. E esse dia eu fiquei muito emocionada, porque eu percebi, né, o privilégio que eu tenho, né, que é o sonho que eu tenho para o mundo, assim, que é trabalhar com algo que mesmo nos meus dias mais difíceis, o meu próprio trabalho é a minha cura, né, e quando a gente chegar nesse lugar como sociedade, acho que eu não vou estar mais aqui para ver, mas vai ser muito lindo. Talvez né? esteja, a gente trabalha para isso, né? É, Nós pra todos, isso que a gente, todo mundo que conversou aqui para trabalhar para Estamos isso. aqui, né? Bom, tudo isso que a Gil e o Sérgio falaram, acho que é muito importante. E realmente um convite pra gente refletir. Eu acho que a arte e a cultura nunca fizeram tão bem pra gente, né? E nunca foram tão necessários. Ainda mais nesse momento de pandemia, onde a gente tá mais quietinho, mais isolado. A arte e a cultura nunca foi tão bom. Ouvir uma música, né? Assistir um filme, ver uma peça. Já deixa um destaque aí pro canal do YouTube do Poços Curtir em Casa, que tem produções dos artistas daqui de Poços, entretendo a gente, né, e se comunicando com a gente de uma forma tão bonita nesse momento de pandemia. E eu acho que é isso, né, a gente pode ir encerrando. Sérgio, uma última mensagem? Sim, foi muito bom participar desse debate, né, é muito necessário a gente falar disso, é muito bom ouvir essas pessoas de diferentes pontos de vista, e o que eu deixo de mensagem é um convite ao agir, né. Como que acontece esse convite ao agir? É um convite que é meu comigo mesmo e meu para com os outros, né? É um convite falar de saúde mental, a gente só vai conseguir redefinir esse conceito falando, agindo, trabalhando, escutando o outro, acolhendo, não rotulando as pessoas com saúde mental, ele é retardado, isso não existe mais, isso a gente tem que abolir completamente da nossa sociedade. E entender que a gente faz parte de um organismo que o meu colega, o meu amigo, a minha irmã, estando bem com a sua saúde, tanto biológica como mental, todo o processo, também me afeta. Então, nós somos um organismo, nós precisamos nos acolher e nos ajudar. Então, um convite ao agir. Gil? Acho que a minha mensagem vai muito de encontro, né, a mensagem do Sérgio, até senti de falar agora, que é isso que eu acredito, né? No começo do vídeo a gente falou sobre tudo que tá acontecendo, né? Porque a gente deixou de se ver como natureza, né? Como parte da natureza e como esse organismo vivo, né? Esse micro e esse macro, né? Que pulsa. E quando a gente entender, né? Que não existe o meu processo, não existe a minha cura, não existe o meu estar bem, sem o seu estar bem, sem estar bem na sociedade, e isso também vai de encontro ao estar bem da terra, né? É um processo que ao mesmo tempo que é um processo meu, é um processo da gente em conjunto como sociedade e um processo da terra também, né? Então que a gente aprenda a se olhar, né? A buscar essa autoconsciência, né? Buscar ajuda quando for necessário, para que estando bem a gente consiga ser melhor também para o exterior, né? Para o mundo e servir com o que a gente tem para servir com muito amor, que aí tudo vai virando um ciclo muito lindo e as coisas vão modificando, né? Muitas dores acontecendo, muitas tristezas, mas muita alegria ver tanta gente, né? Nessa busca de ser melhor para ser melhor pro outro, para ser melhor pro mundo e pra gente conseguir ver o mundo mais igual. E eu acredito todos os dias, por conta disso aqui que tá acontecendo, que isso é possível. Então, só agradeço todo mundo que tá presente aqui, né? Quem tá assistindo, e esse chamado mesmo, né, pra ação, né, pra cuidar do corpo, mente, espírito, ficar bem, e vamos que tem muita coisa boa pra acontecer. Coisa linda, gente, muito bom estar aqui com todos vocês. Então você que tá assistindo a gente, fica com esse recado, se cuide, né, somos bons
juntos, né? Busque ajuda, se conecte, artistas e de todas as áreas, né? Fica o convite, sejam potencializadores, né? Impulsionem isso. E quem tá aí, também que não é da área da arte e cultura, também potencialize, se cuide e cuide de quem tá à sua volta, né? Principalmente nesse momento de pandemia. Quero agradecer muito todo mundo que acompanhou a gente até aqui, os nossos queridos convidados, Secretaria Municipal de Cultura, né, que está fazendo um trabalho lindo aqui com os nossos editais na cidade, todos os nossos colegas, né, da área da saúde, que estudam com a gente, né, ou da área das artes visuais, da dança, da cultura, da música. Gente, nosso muito obrigado. E pra gente não se esquecer, né? Somos melhores juntos. E se cuidem e cuidem uns dos outros, principalmente agora, nesse momento de pandemia. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.